Se você é fã de Mercedes-Benz, esse vídeo é para você. Nesse episódio, vamos conhecer a história de Paulo Sérgio Bodini, um apaixonado pela marca e dono de uma garagem de tirar o fôlego. A convite da Europa Motors Campinas Mercedes-Benz, eu recebi uma missão. Mas não foi qualquer missão. É a missão para contar algumas histórias. Histórias de paixão ligadas ao automóvel Mercedes-Benz. E não podia ser diferente o primeiro episódio com Paulo Bodini, o maior fã do automóvel, do antigo mobilismo Mercedes, né, Paulo? Eu sou um aficionado pela marca, né, uma paixão que veio desde a infância e acabei ao longo dos anos aí adquirindo alguns carros, né, e acabei procurando saber a respeito da história da Mercedes, né, que foi um segundo passo após a paixão pelo carro em si, né, e hoje acabou criando-se esse acervo pessoal, particular, né, uma realização aí e um presente que eu dei a mim mesmo ao longo desses últimos anos aí. E é algo que trouxe desde a infância, Desde a né? infância. Eu sempre... a paixão do homem é o carro. E eu não fujo à regra. E eu sempre observava os carros desde criança, gostava dos carros, mas eu tinha um olhar especial pelas Mercedes que tinha na minha cidade, né? Toda uma cidade do interior. Então a gente sabe todos os carros que tem na cidade, a quem pertence. E eu comecei a observar que quem tinha um Mercedes era uma pessoa bem-sucedida, bem resolvida na vida, uma pessoa respeitada na comunidade. E a Mercedes era um carro diferente, né? Por ser importado, por ser um carro que tinha um valor um pouquinho maior do que os demais, né? Então, num primeiro instante, a paixão veio pelo carro em si, pelo design. É um carro que marcava presença e tal. E num segundo instante, eu comecei a observar também quem eram os proprietários desses carros, né? Como eu disse, pessoas bem-sucedidas na cidade, nas mais diversas profissões, né? E isso ficou gravado na memória, né? E passou a ser um objetivo. Falou, olha, quando eu crescer, quando eu tiver grana, quando eu tiver oportunidade, eu quero comprar uma Mercedes, porque é bacana, é legal. As pessoas veem com um olhar diferente, é um carro que chama atenção, é um clássico. Então essa paixão vem desde a infância, né? E depois, durante a minha vida profissional e tudo, eu consegui comprar um Mercedes logo nos primeiros anos da década de 90. Eu comprei um Mercedes 88, 87, se não me engano, um C240, né? Usado, porém era um carro ainda que chamava atenção, um carro bacana, legal. E eu usei esse carro no meu dia a dia por quase 3 anos. Esse carro só me deu alegria, né? Era um carro que eu usava para passear, para viajar, para trabalhar. Nunca tive problema de mecânica, manutenção. A durabilidade do carro fez com que essa paixão pela Mercedes acabasse sendo cada vez maior, né? E depois, já no início dos anos 2000, eu adquiri um carro antigo e eu também soube, né, já procurando saber da história, eu já era um admirador para o antigo mobilismo, gostava de todas as marcas de modo geral, dos antigos, dos clássicos. Porém, a paixão era as Mercedes mesmo, né? E em 1988, eles então reconhecem o antigo mobilismo no Brasil e cria a história da placa preta. Uhum. E naquele momento, lá no início dos anos 2000, pouco se sabia, pouca gente sabia a respeito disso, né? Foi uma conquista de um grupo de antigos mobilistas brasileiros que reivindicaram, conseguiram oficializar essa questão do carro de coleção. E eu, então, consegui adquirir uma C280, na verdade uma S280, uma W116, um carro bacana, legal, 1975. Foi o primeiro antiguinho. E depois eu procurei
saber mais como que funcionava essa questão da coleção, de pôr placa preta no carro. Eu achava muito bacana, legal. Acabei encontrando um grupo de pessoas que estavam um clube, né, de aficionados pela marca. Eu fui praticamente um dos sócios fundador do Clube da Mercedes-Benz do Brasil em 2004. Tem até os banners aqui na garagem, onde marca lá os primeiros 5 anos, de 2004 a 2009, enfim, eu comecei a participar disso aí. Então, ao longo desses 20 anos, 2004, que oficializou então essa brincadeira, a gente foi participando de eventos, conhecendo novos colecionadores, e passou a ser o meu social, né? E junto a isso, a paixão, né? Que é natural. Então, tudo isso que a gente faz, essa correria atrás da restauração, da manutenção dos carros, é trabalhosa, toma tempo, não é fácil, porém é gratificante, porque alimenta essa paixão. Né? Com certeza. Essa história não termina aqui. Assista o episódio completo em YouTube Europa Motors MB Campinas.